ela retrata acontecimentos, pessoas, costumes que realmente existiram. E é isso que a gente vai apresentar no decorrer do nosso seminário. Nós vamos citar provas, dados, monumentos que comprovam que sim, a Bíblia tem veracidade e pode com toda certeza ser usada como uma fonte histórica confiável. Pode passar. Essa parte seria da Sofia. Daí a gente vai ler a parte dela, como ela não vai mais apresentar. Que não deu, a gente não conseguiu estudar a parte dela. Esse daqui é a estrela de Teldã. O que é? É um fragmento de pedra de basalto preta, que foi feito no século XIX, no século IX a.C., encontrado na região de Teldã, no norte de Israel. Traz uma inscrição com as palavras Beit David, que significa Casa de Davi. Onde está? Ela está atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém, onde é exibida como uma das peças arqueológicas mais importantes já encontradas relacionadas ao relato bíblico. Quando foi achado? Foi achado em pedaços em 1993 e 1994 por uma equipe liderada pelo arqueólogo israelense Beer, durante escavações em Teldã, que era o norte de Israel. Os fragmentos estavam reutilizados como pedras comuns em uma parede posterior, o que ajudou a conservá-los. A ligação que tem com a Bíblia, essa estrela. Na Bíblia, o rei Davi é mencionado em muitos livros, como 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Salmos e outros livros também. O termo Casa de Davi aparece em várias passagens, como Isaías 7,13. Ouvi agora, ó casa de Davi. 2 Samuel 7,16. Tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Até essa descoberta, muitos estudiosos céticos diziam que o rei Davi talvez nunca tivesse existido e que ele era só um personagem lendário inventado séculos depois. Só que essa inscrição mostra que existia um reino ou dinastia chamado de Casa de Davi, reconhecido até pelos inimigos de Israel. É uma prova externa à Bíblia de que o rei Davi foi uma figura histórica real e que teve um impacto tão grande que os outros povos também o conheciam. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o obelisco negro de São Manasar III. Esse daqui é o obelisco. Ele é um monumento feito de pedra preta, com quase 2 metros de altura, que foi feito por volta de 825 a.C. pelo rei assírio São Manasar III. O monumento ele é em formato de coluna retangular e é dividido em 5 partes com inscrições e imagens em todas elas. Ele retrata 5 reis entregando presentes para o rei Salmanasar. Mas um fato importante é que esse circular de vermelho que está ajoelhado, ele é o rei Jeú, o rei de Israel, e ele está ajoelhado entregando os tributos para o rei Salmanasar. O monumento atualmente está no Museu Britânico, lá em Londres, e é uma das peças mais valiosas da coleção assíria. Ele foi encontrado em 1846 pelo arqueólogo Austin Harry, enquanto ele estava fazendo uma expedição lá na cidade assíria, que atualmente é uma cidade do Iraque. Na verdade, esse arqueólogo ele não estava procurando esse monumento em si, mas ele acabou encontrando ele quase inteiro lá no Palácio Central. O que ele tem de relação com a Bíblia? Ele, lá em 2 Reis, capítulo 9 e 10, eu vou dar uma resumida. O rei Jeú foi ungido por Eliseu, acabou com a família Acabe e destruiu os cultos a Baal. No obelisco, mostra que Jeú está entregando os tributos para o rei. Mas na Bíblia não deixa claro isso, porém pode ter acontecido como uma forma de Jeú permanecer no poder. Isso aí, um detalhe curioso é que no obelisco, o Jeú ele é chamado de filho de um rei, mesmo ele não tendo descendência direta com eles, né? Isso mostra que os assírios eles viam todos os reis de Israel como descendência de um rei. Por fim, esse monumento ele é uma descoberta arqueológica muito importante porque
eu vou falar sobre esse objeto aqui que vocês podem ver. O que é? O prisma de Taylor é um artefato assírio feito de argila cozida com forma hexagonal, datado no ano de aproximadamente 691 a.C. Nele está escrito um texto cuneiforme relatando campanhas militares do rei Senaqueribe da Síria. Existem vários outros prismas como este, mas o de Taylor é o mais famoso pois foi descoberto primeiro. Onde está? Atualmente, o prisma de Taylor pode ser encontrado no Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Bom, quando foi achado? Em 1830, o coronel britânico Robert Taylor estava na região de Nínive, no atual Iraque, e obteve o prisma. E não foi uma escavação arqueológica formal. Ele provavelmente comprou ou recebeu o objeto de moradores locais que já sabiam que ali havia ruínas e objetos antigos. Em 1835, o oficial e estudioso Henry Rice fez uma cópia em papel do texto cuneiforme. Isso foi muito importante, porque mesmo que o prisma estivesse longe, os estudiosos poderiam ler o texto. Por volta de 1845, o francês Pierre Victor também fez um molde do prisma. Após a morte de Robert Taylor, o objeto ficou com sua viúva, e em 1855, o Museu Britânico comprou o objeto dela por intermédio de Henry Rice. Bom, agora eu vou ler esse trecho traduzido que está escrito no prisma. Quando Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, cerquei 46 de suas cidades fortificadas, e a si mesmo, Ezequias, como um pássaro em uma gaiola, cerquei em Jerusalém sua residência real. Aqui, o rei Jeú está falando que cercou o rei Ezequias, ele está se gabando do acontecimento. Agora vamos para a Bíblia. Olha só que interessante. Em 2 Crônicas 32:1 diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Agora, vamos para o próximo verso, que é 2 Reis 19:35-36. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. Então, olha só, o prisma e a Bíblia relatam o mesmo acontecimento, porém de visões diferentes. É totalmente plausível que no registro do rei Senaqueribe, ele não ter citado a sua derrota, só ter contado a parte boa. Mas na Bíblia a gente mostra que Deus protegeu o rei Ezequias. Pode passar. Essa aqui seria a parte da Sofia, mas como ela não vai apresentar, eu vou ler a parte dela. Ela está apresentando, depois eu volto. Tá. Bom, o tijolo de Nabucodonosor. O que é? É um tijolo de argila cozida, retangular com cerca de 30 centímetros de lado. Na face superior tem uma inscrição em cuneiforme acádio, feita em baixo relevo, quando a argila ainda estava úmida. Onde está? Está exposto atualmente no Museu de Arqueologia Bíblica, MAB, localizado no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, em São Paulo. Quando foi achado? Em 1988, um projetista brasileiro que trabalhava perto das ruínas de Babilônia, no atual Iraque, encontrou um fragmento de tijolo com estranhas inscrições cuneiformes. Um colega soldado permitiu que ele trouxesse o objeto de souvenir. De volta ao Brasil, o projetista doou o tijolo ao pastor Paulo Barbosa de Oliveira, que utilizava como recurso didático em aulas bíblicas sobre Daniel. Quando esse pastor se mudou para as proximidades do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, acabou contando sobre o artefato ao espantado Rodrigo Silva, que logo percebeu o valor da inscrição. A relação com a Bíblia. Nabucodonosor, que antes era considerado por alguns estudiosos como mítico, foi confirmado como personagem real através de centenas de artefatos arqueológicos, inclusive esse tijolo. Ele reinou cerca de 605 a 562 a.C., no Império Babilônico.
A Bíblia fala que Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou o povo judeu cativo para a Babilônia. Esses tijolos ajudam a confirmar que esse rei existiu, reinou exatamente no período que a Bíblia menciona e realmente construi grandes obras, como o próprio livro de Daniel menciona. Aqui está o trecho traduzido do que está no tijolo. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esida e Esargo, primogênito de Nabopolassar. Então aqui a gente tem a prova que Nabucodonosor realmente existiu. Pode passar. O Papiro de Pérgamo. O que é? O Papiro de Pérgamo é um texto egípcio antigo, contendo uma espécie de lamento ou poema, relatando um momento de calamidades sociais e desordem do Egito. Onde está? O nome do museu eu não vou saber falar porque está em outra língua, mas a tradução para o português é Museu Nacional de Arqueologia, que fica em Leiden, na Holanda. Quando foi achado? O texto faz parte de um fragmento recolhido em Leiden no século XIX. O texto trata-se de restos de um manuscrito copiado em pergaminho. Apesar de ser chamado de papiro, muitos estudiosos destacam que é uma cópia medieval de um texto bem mais antigo. Ele foi redigido por volta do fim do Antigo Império ou início do Médio Império, entre 2200 a 2000 anos antes de Cristo. Bom, olha só o que está escrito nesse papiro. Esse é um trecho só. Há sangue por toda parte, o rio é sangue, os homens recuam de provar, são meros humanos e sofrem sede. Agora, isso se assemelha muito com uma história da Bíblia. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente confirmar. Em Êxodo 7, 20 a 21 diz assim: Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Aqui, essa convergência textual não é sinal de mera coincidência vazia, mas sim de uma verdade histórica, compartilhada e testemunhada de múltiplas perspectivas. Agora eu vou falar sobre as minas de Jericó. As minas de Jericó, elas estão localizadas em Tel Es-Sultan, um grande monte arqueológico em formato oval. Esse lugar, ele guarda restos de uma das cidades mais antigas da história. Lá foram encontrados restos de muralhas, uma torre de pedra, casas e até sinais de planejamento urbano. Isso mostra que a cidade de Jericó era uma cidade muito organizada e também que tinha muita proteção desde os tempos antigos. Tel Es-Sultan fica a cerca de 1,5 km ao norte da atual cidade de Jericó, na Cisjordânia, Palestina, no Vale do Jordão. A cidade cresceu perto da nascente chamada Ain Es-Sultan, que fornecia muita água e foi um dos principais motivos para a ocupação do local. Essas ruínas elas foram identificadas em 1868 pelo arqueólogo Charles Herring, que estudava justamente essa fonte nascente já ligada à Bíblia. Depois disso, muitas escavações revelaram as fortificações, restos de casa e sinais de destruição, provando a importância histórica de Jericó. Na Bíblia, no Josué capítulo 6, eu vou dar uma resumida do que aconteceu. O povo de Israel, ele deu 7 voltas em volta de Jericó e no fim da última volta, da 7ª, eles gritaram e as muralhas caíram. Isso pode ser comprovado, porque nas escavações foram vistos que as muralhas elas caíram para fora. Como assim? O povo que está dentro teria que ter derrubado a muralha para ter acontecido isso. Porque se o povo que estivesse fora tivesse derrubado, a muralha teria caído para dentro. Mas, como que o povo que estava dentro ia derrubar? Eles não iam fazer isso, porque a muralha era a única coisa que protegia eles do povo de Israel que estava lá fora. Então, a partir dessas escavações, nós podemos concluir que tudo isso aconteceu conforme descreve na Bíblia.
forte evidência de que os relatos da Bíblia são reais e têm base histórica. Mostram que Jericó existiu, foi fortificada e caiu de um jeito totalmente compatível com o que é dito na Bíblia. Agora eu vou ler o trechinho aí. As camadas de Tel-Sutã mostram ocupação desde o Neolítico. É uma das cidades mais antigas do mundo. Bom, agora a gente vai falar mais sobre profecias, coisas mais recentes. O escurecimento do sol. Como foi? O dia escuro da Nova Inglaterra aconteceu em 19 de maio de 1780 e até hoje é conhecido como um dos acontecimentos mais misteriosos da história. Naquela manhã, uma escuridão profunda tomou boa parte do nordeste dos Estados Unidos e do Canadá. Ao meio-dia já estava tão escuro que as pessoas precisavam acender velas dentro de casa. E os animais que costumavam dormir de noite voltaram para seus abrigos. Não foi um simples dia nublado. Realmente foi noite ao meio-dia. E o interessante é que naquela mesma noite a lua apareceu vermelha como sangue. Bom, agora vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Joel 2,31 diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos ver mais um verso. Em Apocalipse 6,12 diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de pina, e a lua toda como sangue. Esses acontecimentos mostram que a Bíblia não é um simples livro de fé, mas também um registro fiel de acontecimentos históricos que Deus nos revelou com séculos de antecedência. A queda das estrelas. Como foi? Na madrugada de 13 de novembro de 1833, aconteceu o maior e mais impressionante fenômeno de queda de meteoros já registrados na história moderna. Esse fenômeno ficou conhecido como a grande chuva de meteoros das Leôncias. Algumas testemunhas relatam que entre aproximadamente 2 horas e ao amanhecer, milhares de meteoros cruzavam o céu de várias direções, como se nevasse fogo sobre a Terra. Esse fenômeno foi visível em quase toda a América do Norte e boa parte em algumas outras partes do mundo. Muitas pessoas acordaram pensando que o fim do mundo havia chegado. Algumas testemunhas descrevem o céu como se todas as estrelas do firmamento estivessem caindo ao mesmo tempo. O céu, isso aqui é uma pintura representando mais ou menos como era, para vocês terem uma ideia. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Marcos 13:25 diz assim: as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vamos para mais um verso. Em Apocalipse 6,13 diz assim: as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, aqui a gente vê mais uma profecia de Deus se cumprindo. Uma curiosidade interessante é que estima-se que em algumas regiões caíram de 50 a 100 mil meteoros por hora. O astrônomo Denison, o nome que você falar, da Universidade de Yale, afirmou: nunca antes houve exibição tão grandiosa no firmamento. Eu vou falar sobre a Covid-19. Como a Covid-19 começou em 2019 na China. Ela virou pandemia em 2020. Ela trouxe milhares de mortes e mudou a economia nas escolas e no dia a dia das pessoas. O governo usou isolamentos, máscaras e vacinas para controlar e combater as mortes no mundo. O cumprimento da profecia. A pandemia confirma as advertências bíblicas sobre as doenças no tempo do fim. Deus havia nos alertado e que devemos nos permanecer vigilantes até os dias de hoje. Eu vou falar o que a Bíblia diz.
fome em vários lugares. Coisas espantosas que também